E aí pessoal, o professor Gessé falando aqui. Hoje vamos iniciar o capítulo 2, tá? Já depois da nossa avaliação mensal, mas temos tópicos muito importantes aqui dentro da geometria molecular e das forças intermoleculares, tá bom? Que representa boa parte do capítulo 2. Como é muito extenso, eu deixei para a gente falar agora nesse momento, tá bom? Então acompanha aí pelo capítulo 2 do teu livro, tá? A partir da página 26. Certo? Então vamos lá. Alguns temas importantes que a gente vai ver nesse capítulo. Geometria molecular, que é o tema o início da aula de hoje, né? A gente vai ter uma parte 1, uma parte 2 ou 3, provavelmente só sobre geometria molecular. Depois polaridade das ligações das moléculas, os estados físicos sendo explicados por conta da polaridade da geometria, as forças intermoleculares também reforçando os estados físicos, forças intermoleculares e ponto de ebulição. A gente vai estudar aí a influência na temperatura de ebulição e de congelamento das substâncias relacionado com as forças intermoleculares, que é a força entre as moléculas, e também a solubilidade das substâncias, que é um tema muito abrangente no ensino médio inteiro. Então, aqui no primeiro ano a gente já tem que ter todos esses conceitos bem consolidados, tá bom? Para que a gente possa dar prosseguimento, né, nos próximos conteúdos. É de fundamental importância, tá? Você guardar isso aqui no seu coração, tá bom? De forma bem carinhosa. Abra seu coração para estudar geometria molecular. A química em geral é muito boa de ser analisada, tá bom? Então sejam todos bem-vindos aí ao retorno depois dessa semana de avaliações. E a gente vai prosseguir, tá bom? Com as nossas teorias e também as nossas resoluções de questões. Bom, então vamos lá para a parte 1 da introdução de geometria molecular. Pessoal, quando a gente fala geometria molecular, professor, a gente foi que ver esse termo, né? Quando determinada quantidade de átomos eles acabam se unindo para formar uma molécula, que no caso são as reações químicas, eles tendem a se distribuir no espaço, tá bom? A gente vê eles no espaço, na formação das ligações químicas, por exemplo, tá? A gente estava lá formando as ligações químicas, ligação iônica, covalente, metálica, mas a gente não se preocupava em fazer uma análise mais específica, tá bom? Da distribuição desses átomos no espaço. A gente desenhava a molécula ali de forma aleatória, tá bom? Sem se preocupar aí com a formação real da molécula. Então é o que a gente vai estudar aqui agora. Então colocando assim, o mais distante possível um do outro. Todos os átomos que estão dentro de uma molécula, eles se colocam o mais distante possível um do outro, tá bom? Essa tendência, né, possibilita uma maior estabilidade da estrutura. Então, quanto mais distante os ligantes estiverem, né, mais aí eu vou ter uma estabilidade da minha estrutura. É isso que as moléculas precisam, de estabilidade, tá? Pois então, por força de proximidade, né, existe uma situação de repulsão entre os pares de elétrons compartilhados, por se tratar de uma molécula formada por ligações covalentes, né? A gente vai estudar aqui as ligações covalentes e a gente vai ver que vai existir uma coisa chamada nuvens eletrônicas formadas a partir dos ligantes e também dos pares eletrônicos. Não se preocupe que isso daí a gente vai ver durante toda essa aula, tá bom? Então dessa forma os átomos localizam-se, né, no espaço de tal maneira que eles possam assumir um aspecto de uma figura geométrica, tá bom? Então essa característica dos átomos se organizarem no espaço, eles formam uma figura geométrica, professor. Isso implica, tá bom? Uma coisa chamada geometria molecular. Tá? A gente não tem a geometria plana, espacial na matemática, a gente tem a geometria molecular, que é a forma como as moléculas se apresentam no espaço. Então a primeira coisa que você tem que ter em mente para identificar a geometria de uma molécula é a identificação do átomo central. Isso é muito importante, tá bom? Ele vai servir como referência para a distribuição dos outros átomos dentro da molécula. Então, quando a molécula é representada por uma fórmula molecular, então a gente pode lembrar de que um átomo que possibilita o maior número de ligações tende a ser o átomo central. Então aquele átomo que tem mais ligações, tá? Aquele que recebe mais ligações, provavelmente ele é o átomo central. Existem outras características que a gente vai ver durante os exemplos. Segundo passo que tu deve ter para identificar a geometria molecular: determinar o número de nuvens eletrônicas ao redor do átomo central. Professor, mas o que é nuvem eletrônica? Olha só, entenda a nuvem eletrônica como uma ligação covalente simples, dupla ou tripla, tá? Ou ainda um par de elétrons não ligantes, ou um par de elétrons livres, tá bom? Então, toda ligação que tu tem ao redor do átomo central, sendo ela simples, dupla ou tripla,
ela vai representar uma nuvem eletrônica, porque aquela nuvem eletrônica é um compartilhamento de par de elétrons, então eles estão em movimento. Então eles têm uma densidade, o que a gente chama de densidade eletrônica, e eles formam uma nuvem mesmo de elétrons, tá bom? E essas nuvens elas tendem a se repelir uma da outra, porque são parcialmente negativas, né, pessoal? Então elas tendem a se repelir, cargas iguais elas acabam se repelindo. Terceiro passo para tu identificar a geometria: visualização das posições relativas dos átomos ligantes ao redor do átomo central, tá bom? Então tu vai ter que ter uma visão espacial disso tudo. Não se preocupe que a gente vai fazer vários desenhos, a gente vai estudar análise de molécula por molécula. Então o que você vai fazer? Observa-se que a distribuição cria uma imagem de uma figura geométrica. Às vezes vai formar uma pirâmide, muitas vezes vai formar uma gangorra, muitas vezes vai formar uma figura linear, tá vendo? Apenas uma linha reta, como se fosse um bastão. E aí você tem que pensar na geometria de forma plana e aí também na forma espacial. Basta você interligar, né, os átomos através dos traços. Olha só aqui, ó. Eu tenho o primeiro caso, geometria linear. Então a molécula que eu vou formar, ela vai formar uma linha reta, apenas um bastão. Então ela é uma forma plana. Tá? Então trata-se de uma geometria plana na química. Então o que a gente vai usar aqui é o modelo, tá? Existem vários modelos para geometria molecular, mas aqui no ensino médio a gente vai ver o modelo da repulsão dos pares eletrônicos, que é o modelo VSEPR, né? O VSEPR que o pessoal chama, tá bom? Para determinar isso, para justificar essa geometria. Então tu tem aqui a molécula de H2, tá? Você tem aqui um elétron do hidrogênio, o outro elétron aqui do outro hidrogênio, eles formam uma ligação simples, né? O octeto deles aqui é formado apenas com 2 elétrons, não precisa de 8, porque o hidrogênio só tem um nível 1s, tá? 1s2. Então cada um aqui está compartilhando, fica bonitinho, forma uma ligação covalente simples, tá bom? Então eu tenho uma nuvem eletrônica aqui e uma desse lado, é como se fosse uma única nuvem eletrônica, tá bom? Porque eu não tenho outro ligante, eu não tenho um átomo central, tá bom? Eu não tenho como determinar um átomo central aí, tá certo? Então a ausência de um átomo central obriga, tá bom, os átomos ligantes a sempre se posicionarem um de frente para o outro. Eu teria um átomo central se eu tivesse aqui no meio, ó, um outro átomo. Então ele seria o central e esses dois aqui seriam os ligantes, né? Que não tenho como determinar quem é um átomo central, porque não existe, tá bom? Então, assim como o H2, o O2, o N2, tá bom? Essas moléculas monoatômicas, elas normalmente não apresentam átomo central. Nem mesmo se forem átomos diferentes, né? Deixa eu ver se tem aqui do outro lado. Não. O HCl, por exemplo, o ácido clorídrico, ele tem uma molécula de hidrogênio e um de cloro, mas eles não possuem átomo central. Então, moléculas que apresentam apenas 2 átomos sendo ligados, eles não têm átomo central. Então, assumimos nesse caso que existe apenas uma nuvem eletrônica aqui, tá bom? Entre eles, e aí eu caracterizo como geometria linear, tá certo? Então vamos analisar alguns outros casos aqui de início. Molécula com átomo central agora, tá bom? Então considera-se a existência de um átomo central quando são apenas 2 nuvens eletrônicas ao seu redor. Elas tendem a se distanciar o máximo possível. Não apenas 2 nuvens eletrônicas, né, pessoal? 3 ou mais, que a gente vai ver os casos. Olha só essa molécula aqui, ó. Tá? Eu tenho aqui esse átomo em vermelho no meio e tenho 2 átomos ligantes nele. Então, esse átomo do meio eu vou chamar de átomo central, e esses átomos em cinza que estão aqui na direita e na esquerda, eles vão ser as minhas nuvens eletrônicas. Eles formam uma nuvem na direita e uma nuvem na esquerda. Tá vendo que ele fez um balãozinho aqui em ambos os lados, representando esses ambos ligantes aqui, ó. Então, eles vão se repelir, né? Eles vão ficar o mais distante possível um do outro. E a forma na natureza que eles ficam mais distantes um do outro é formando esse ângulo de 180 graus. Tá? Aqui eles estão muito repelidos um do outro. Então estão o mais distante possível. Então ele fala assim, ó, assim posicionando-se diametralmente, né, opostos, ou seja, colocando-se um de cada lado do átomo central, estabelecendo-se um ângulo de 180 graus. Isso ocorre independentemente do tipo de átomo envolvido, né, e das ligações realizadas. Por exemplo, aqui, ó, poderia ser o CO2, poderia ser o carbono aqui no centro, como tem aqui, e os 2 oxigênios do lado. As 2 ligações com oxigênio são ligações duplas, vocês estão vendo aqui, ó. E aí forma, tá bom, um ângulo de 180 graus. A gente vê que é uma forma linear, tá bom? Então, aqui ainda é a geometria linear, tá? Vai caracterizar aí a geometria linear quando eu tenho 2 átomos ligados a um átomo central, tá bom? Veja que o átomo central é aquele com menor
em menor quantidade, né? O CO2, por exemplo, aqui o carbono está em menor quantidade, ou aquele que recebe mais ligação, que no caso aqui é o carbono no HCN, é o ácido cianídrico, tá bom? O carbono está no centro, ligado ao nitrogênio e ao hidrogênio. Então o carbono seria esse átomo vermelho, o hidrogênio de um lado e o nitrogênio do outro, representando aí uma geometria linear. Então essa molécula tem geometria molecular linear. Tá bom? Ela se apresenta dessa forma na natureza. Então, quando você for desenhar, tem que desenhar desse jeito aqui, ó, retinho, tá bom? Ou na fórmula espacial desse jeito aqui, ó, também bem retinho. Eu vou trazer outro modelo agora para vocês, tá bom? Que são o átomo central rodeado por 3 nuvens eletrônicas ao seu redor. Ocorre, né, a ocorrência de 3 nuvens eletrônicas essas se distribuem numa angulação de 120 graus. Pessoal, preste atenção, eu vou ter o átomo central e vou ter 3 nuvens ao redor, tá bom? É como se fosse um triângulo. Então esse ângulo que forma aqui entre essas nuvens, tá? Tanto aqui e aqui embaixo, ele é um ângulo de 120 graus, tá bom? Então com isso, né, a gente pode perceber que a gente pode determinar 2 geometrias moleculares possíveis. Isso ocorre do fato de que elas podem ser encontradas com 2 átomos ligantes, caracterizando a geometria angular, ou 3 átomos ao redor do átomo central, gerando uma distribuição trigonal. Professor, como é que isso acontece? A gente falou que a nuvem eletrônica ela é formada por átomos ligantes ou por pares de elétrons, tá? Não ligantes. Por exemplo, a molécula de ozônio, aqui ó, o O3, eu vou ter um átomo central que é o próprio oxigênio e 2 oxigênios ligados a ele. E eu vejo o que sobra aqui em cima, um par de elétrons. Então aqui eu tenho uma nuvem, que é essa ligação com o oxigênio na esquerda. Aqui na direita eu tenho outra nuvem. E aqui em cima, nesse par de elétrons que sobrou, eu vou ter mais uma nuvem eletrônica. Então eu tenho 2 átomos que formam nuvem e um par de elétrons. Então esse par de elétrons aqui em cima ele vai repelir o máximo possível esses 2 aqui de baixo. E vai formar aqui um ângulo. E aí forma a geometria angular. Então a geometria angular ela pode ser representada quando tem um átomo central ligado a 2 átomos e um par de elétrons livres aqui em cima, tá bom? Um par de elétrons não ligantes. Agora olha a molécula de CH2O, tá? Olha só essa moléculazinha aqui. Pessoal, eu tenho aqui uma geometria um pouco diferente, a geometria trigonal. Tá? Eu tenho um carbono como um átomo central, é aquele que vai receber mais ligações, né? Se tu vai fazer aqui, tu desenha a fórmula estrutural primeiro, vê que o carbono está ligado ao oxigênio e 2 hidrogênios, tá bom? E aí eu vejo que as nuvens eletrônicas agora, não todas elas são formadas por átomos ligantes. Eu tenho aqui uma nuvem do oxigênio, ficou até um pouco errado aqui, porque é só um oxigênio, tá? Aqui era para ser um hidrogênio. Então, aqui eu teria uma nuvem do oxigênio, aqui eu teria uma nuvem do hidrogênio e aqui também outra nuvem de hidrogênio. Então as 3 nuvens diferentes dessa daqui de cima são formadas por átomos ligantes. Então eu caracterizo a geometria trigonal, tá bom? Trigonal, a gente chama até de trigonal plana, tá certo? Porque existe aí a trigonal piramidal e entre outras que a gente vai estudar mais na frente. Então hoje a gente fica com a geometria linear, tá bom? E a geometria angular e trigonal. É só lembrar o número de ligantes. No livro de vocês tem até uma tabela que resume tudo isso daqui, tá bom? Mais na frente você já pode dar uma adiantada nas próximas geometrias que a gente vai estudar. Então a gente tem a geometria angular e a geometria trigonal para essas 2 moléculas, tá bom? É só prestar atenção no tipo de ligante, no tipo de nuvem que se forma ao redor do átomo central. Não se preocupe que ao longo das aulas a gente vai trazer muitos exemplos, a gente vai manipular aqui e perceber e analisar. Vou pedir para vocês algumas moléculas que vocês tenham dúvidas também, para que a gente possa analisar a geometria, tá bom? Então, um forte abraço e até a próxima aula.